Bem-vindos a mais um episódio Coach ID Podcast, o podcast onde falamos sobre os desafios mentais na alta performance. Hoje temos connosco Ricardo Leite, treinador de guarda-redes, que já atuou em clubes como o Linda a Velha, Belenenses, Sporting, Benfica e recentemente o Guimarães. Ricardo, hoje vamos falar sobre uma das questões que mais se tem levantado aqui no nosso leque de seguidores, que é os desafios mentais que os guarda-redes têm, também devido àquilo que é a posição que eles desempenham dentro do campo. E houve uma pergunta que muita gente me pediu para eu te colocar, e vai ser já a primeira, que é a seguinte: qual é que é o trabalho que é feito quando um guarda-redes dá aquele frango que pode colocar em causa o resultado? Bem, antes de mais, boa noite, André. Agradecer aqui pelo convite que foi realizado por parte da Coach ID. É um prazer poder estar aqui a partilhar algumas ideias. Relativamente à tua pergunta, essa é sempre uma pergunta-chave, não é? Eu começo sempre por dizer que depende de muitos fatores. Naturalmente depende de quem é que está à nossa frente, não é? Em primeiro momento, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Logo, é a importância de nós tentarmos, como treinadores, conhecer ao máximo as características da pessoa que temos à nossa frente. Depois, o contexto de clube, onde é que estamos, não é? Naturalmente que vai condicionar também esse tipo de forma de atuar, o contexto de clube, os objetivos do clube, os objetivos da equipa. Isso são aspectos que antes de começarmos, na minha opinião, antes de podermos começar a atuar, são aspectos que devemos ter um conhecimento já alargado, porque naturalmente que vão condicionar quer as nossas opções como treinador, técnico-táticas, mas também nesse sentido de atuação mais próxima juntamente ao atleta. Em relação à pergunta propriamente em si, sendo mais objetivo, vai depender muito, porque tu tens pessoas que lidam melhor com o erro do que outras, depende da pressão a que estás sujeito, depende da pressão, se há pressão mediática, se não há pressão mediática, depende do momento, ou seja, do momento específico. Se estamos a falar de um atleta que está a jogar há muito tempo e com regularidade, ou de um atleta que, por exemplo, não está a jogar com tanta regularidade e começou, eu não gosto muito da palavra, não gosto de utilizar essa palavra, gosto de usar que tomou uma decisão ou menos correta ou uma execução menos bem conseguida, porque no fundo é uma palavra um bocadinho mais dura em relação aos guarda-redes e acho que também devemos ter outra abordagem no que respeita à forma como comunicamos essa situação. Mas relativamente às estratégias, vai depender muito, porque tu tens, como te dizia, tens uns que lidam melhor, podemos recorrer a estratégias de vídeo, podemos recorrer simplesmente a uma conversa, às vezes uma conversa simples de tentar perceber o que é que aconteceu, ou como é que o atleta se sentiu naquele momento antes de tomar determinada decisão e que impacto é que isso depois teve nele ao longo do jogo, ou seja, também perceber se mentalmente ele, após o erro, sentiu um impacto muito grande e isso condicionou as ações dele em jogo, por exemplo, é uma forma de abordar. Se ele sentiu esse impacto após o jogo, ou se conseguiu manter o foco atencional e os níveis de concentração dentro do normal, é outra abordagem, porque há estes dois tipos, não é? Ele poderá acusar mais esse tipo de erro ou de ação menos bem conseguida, como poderá acusar menos. Depois poderá haver muitas estratégias. Já trabalhei em vários contextos, contextos onde havia um psicólogo, um coach, que também trabalhava em conjunto
comigo e mais especificamente com os guarda-redes, mas independentemente de haver ou não, o treinador tem que ter sempre uma intervenção. Mas a pergunta é objetiva, mas a resposta não pode ser assim tão objetiva a partir do momento em que lidamos com pessoas diferentes. Existiram diversas estratégias e às vezes aquelas que nós naturalmente como treinadores achemos que sejam mais corretas poderão ser ou não ser, não é? Só depois de nós atuarmos é que também percebemos isso, mas no fundo é isto, é perceber que todos somos diferentes, as estratégias têm que ser diferentes consoante a pessoa, o clube, objetivos e que muitas das vezes uma simples conversa pode resolver, não é? de resolver, de confortar, de perceber uma conversa, transportar isso para um nível mais simples, ou seja, de descomplexar a situação, às vezes se calhar resulta como uma melhor estratégia do que se calhar tentarmos recorrer a outras técnicas, mas depende muito da forma como o guarda-redes neste caso lida com o erro. Sim. E como gera essa situação. Ok, então eu gostei aí dessa perspectiva de não há frango, há o erro, não é? Que isso é... Há o erro ou há uma ação, uma ação não bem... ou há uma decisão. Eu costumo dizer, às vezes há decisões que são bem tomadas com execuções mal realizadas. Sim. E às vezes há decisões que são mal tomadas com decisões bem ou mal executadas. Portanto, nós podemos decidir bem ou mal e conseguir resolver ou não a situação. Como podemos decidir bem e temos toda a intenção de o fazer, mas a execução, ou seja, o gesto técnico, não saiu como nós pretendemos. Sim. Ou seja, mentalmente, ou seja, em termos cognitivos, na nossa mente nós temos a resposta, mas simplesmente não conseguimos produzi-la. E às vezes, e outras vezes, são erros de cálculo, erros de análise, erros de percepção, isso são formas diferentes de avaliar a situação em si. Certo. Ou seja, aquilo que tu partilhaste aqui relativamente ao erro ou à má decisão, naquilo que é a solução para isso, tu falaste aqui de 4 pontos, que é a individualidade, ou seja, o princípio de que cada pessoa é única, não é? Portanto, eu tenho que agir de uma forma individualizada. O contexto no qual isso acontece e o ambiente onde se está inserido também influencia depois a abordagem para a correção desse erro. O tipo de pressão que existe também no clube, e aqui fazendo um transfer para as organizações e para as empresas, há empresas onde esta pressão até pode ser maior do que noutras, e depois tu também falaste sobre aquilo que é o momento / experiência da pessoa que está envolvida nessa questão. E eu estou a fazer aqui estes tópicos para quem? Porquê? Para quem nos está a ouvir, conseguir também fazer aqui um transfer para aquilo que é a vida real, para aquilo que é a vida das pessoas, porque os desafios dos atletas são desafios muito idênticos àquilo que as pessoas têm no dia-a-dia, não é? Só que é numa profissão diferente, se calhar com mais exposição em alguns contextos, não é? E então esta estratégia que tu passaste é realmente muito, muito interessante. E diz-me uma coisa, como é que vocês, ou neste caso, tu enquanto treinador de guarda-redes, o que é que tu usas como estratégia para a dinâmica do próprio grupo de guarda-redes que tu lideras no treino, não é? Por norma, tu terás 3, 4 guarda-redes a teu cargo, não é? Há aquele que sabe que à partida é o que vai ser o guarda-redes titular, pode estar ali na luta com um desses colegas, mas à partida há um que sabe que joga. Como é que é feita essa gestão da tua parte? Porque na realidade tu tens que conseguir manter a malta ativa, não é? E preparada para jogar, e motivada, e envolvida, e comprometida. O que é que tu fazes para que isso aconteça? Isso é uma boa questão, como é óbvio, e nem sempre fácil de conseguir. Agora, até porque todos querem jogar naturalmente e todos têm os seus objetivos individuais, mas eu começo por dizer com todas as pessoas com quem trabalho, neste caso os guarda-redes, em primeiro lugar faço sempre uma ponte
para eles entenderem que existe um coletivo, existe uma equipa, que pronto, aqui também acaba por ser para ver vá lá, este quase um microgrupo de trabalho dentro de um grupo, em certos momentos, não é? No treino de guarda-redes acaba por ser quase um microgrupo, nesses momentos específicos, depois não, naturalmente. O que tento fazer desde o primeiro dia eu tenho algumas formas de estar e como máximas eu tento sempre iniciar todas as épocas desta forma. A única coisa que eu lhes peço e que podem esperar de mim é sinceridade e máxima capacidade de trabalho, ou seja, eles exigirem também de mim a máxima capacidade de trabalho, tal como eu exigi deles. E a partir daí, sinceridade, acima de tudo, não ter problemas nenhuns em conversar sobre que tipo de situação for. Naturalmente que existem pessoas que são mais abertas ou mais extrovertidas ou com maior capacidade de expor as suas situações pessoais e profissionais para com o treinador, mas esse para mim é logo a primeira premissa, que é sinceridade e capacidade de trabalho, porque partindo desses dois pilares, eu acho que a sinceridade gera uma relação de confiança, naturalmente, mesmo sabendo que às vezes podemos ouvir coisas desconfortáveis, mas sabemos que a outra pessoa à partida está a ser sincera connosco. Isso faz com que se transporte, se calhar, as coisas para um nível de confiança diferente e a partir daí tudo se pode tornar mais fácil, mas depois também vai variar também com determinadas situações. Neste caso, tu deste o exemplo de, pronto, se estivermos a falar num contexto de alta competição, de Primeira Liga, será diferente de um contexto, se calhar, de formação de sub-17, onde já existe alguma rotação de guarda-redes, ou seja, a gestão acaba por ser diferente. Se nos orientarmos, eu estou a tentar abranger aqui um bocadinho diferentes contextos, também para quem está a ouvir, que se possa identificar com um ou com outro. Naturalmente, quando temos mais facilidade em trocar o guarda-redes por uma questão de idade ou por uma questão de formação, por uma questão de volume de jogo, essa gestão acaba sempre por ser mais fácil, se calhar. Quando estamos num contexto de alta competição, o espaço que existe de competição para todos nem sempre é igual, e eles têm que saber disso. Agora, a forma que eu tenho também de os motivar e de os deixar preparados, a partir do primeiro momento em que nós começamos a época, nós traçamos objetivos, eu em conjunto com os guarda-redes, fazemos um plano individual de desenvolvimento, que é sugerido por mim, que basicamente, com base numa avaliação que eu realizo de cada um deles, define objetivos individuais para cada um deles e apresento-lhes esses objetivos. A partir daí, se entrarmos em concordância, ou aliás às vezes ligeiros detalhes que eu tenho abertura para definirmos, a partir daí eles sabem que independentemente de jogarem mais, menos, eles têm, além da questão da competição, independentemente da idade que eles tenham ou não, sendo mais velhos ou mais novos, eles têm um plano de desenvolvimento individual, que naturalmente o jogo vai trazer uma componente de confiança, de autoestima e até se calhar de rendimento diferente, porque o jogo acaba por ser diferente do treino, mas outra das coisas que eu tenho, além disso, é que eu tenho sempre uma máxima, é que os guarda-redes que joguem, ou os guarda-redes que jogam, muitas das vezes o tipo de recuperação do guarda-redes também é diferente em relação aos jogadores de campo. Eu gosto de juntar sempre todos para treinar o treino específico, mesmo que seja um dia de recuperação, para no sentido de quem joga
em que altura for, porque pode estar a jogar um guarda-redes, outra altura pode estar a jogar outro, também esteja presente nos momentos positivos e negativos, todos como um grupo e ajudando-nos entre todos. E depois, dar também, diferenciar o treino, não focar-me em todos e não só no que joga, porque naturalmente eu preciso de todos e se todos estiverem bem, todos vão ajudar todos. Se todos estiverem motivados, claro que sabendo que naturalmente é difícil em certos momentos haver um mesmo nível de motivação para quem joga e quem não joga, se todos estiverem num nível bom de desempenho, de confiança, naturalmente se vão ajudar todos uns aos outros e vão crescer com isso, e essa mensagem eu também lhes passo. É um bocadinho isto, mais ou menos. Top, top. Ricardo, e diz-me uma coisa, qual é que foi assim, se tiveres aí alguma memória disso, assim a experiência mais caricata que tu já tiveste num grupo de trabalho com guarda-redes aqui do ponto de vista da tua gestão dessas dinâmicas? Consegues-te lembrar assim de alguma, tiveste assim alguma história? Não, Assim, prefiro não abordar, até porque não tem nada, não tem nada de extraordinário, mas são situações, esse tipo de situações normalmente tenho alguma reserva e respeito com quem trabalho, prefiro manter mais em sigilo. E diz-me uma coisa, para ti, enquanto treinador de guarda-redes, quais é que são os desafios que tu tens nesta liderança? Ou seja, quais é que são os desafios do treinador de guarda-redes? Os desafios do treinador de guarda-redes são enormes, mas estes desafios, tu disseste, pronto, os desafios do treinador de guarda-redes. Aqui existe um treinador de guarda-redes, mas da mesma forma que existe, que eu te falava na individualidade, aqui eu aplico o mesmo princípio, não é? Porque eu tenho um tipo de desafios, tenho um tipo de objetivos, outras pessoas poderão ter outros, não é? Isto depende para onde nós nos queremos orientar, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas crenças, mas os meus grandes objetivos desde que comecei foi sempre querer aprender mais, tentar aprender com todos com quem trabalho e ganhar o maior conhecimento possível para poder passar essa mensagem aos guarda-redes, ou seja, no sentido de perceber que eu tenho que tentar ser um facilitador da aprendizagem deles, da aprendizagem a vários níveis do treino, não é? Da aprendizagem do rendimento. Portanto, eu como treinador, um dos meus grandes desafios é tentar ser melhor todos os dias, para mim individualmente, mas principalmente para com quem trabalho, não é? Diretamente, e no sentido de ser melhor para treinar, para aplicar métodos, para liderar, para ser melhor nas relações pessoais também, porque isso é uma aprendizagem constante, e isso vem com a experiência, naturalmente. Hoje faço coisas e tenho um tipo de gestão, se calhar que tinha muito diferente de quando comecei, naturalmente, e as experiências também nos vão dando essa riqueza de, além de nos desafiarmos constantemente, estamos constantemente a aprender, não é? Sim. Então, Ou seja, e tu usas essa aprendizagem para depois poderes, como tu estavas a dizer, ser melhor líder, melhor comunicador, melhor gestor de pessoas e isso também tem impacto depois no teu treino. Sim, quero acreditar que sim. Melhor a vários níveis, não é? Melhor nível de conhecimento, quer seja através de formação própria. Este momento de estar aqui, este momento em que eu estou aqui a falar contigo, é um momento de aprendizagem e que é muito interessante porque me está a obrigar, entre aspas, não é? Mas me está a fazer pensar em coisas que se calhar muitas delas estão na minha cabeça, mas não me fizeram refletir desta maneira. Portanto, acaba por ser um momento de aprendizagem também e que eu tento sempre utilizar como uma ferramenta a mais que os possa ajudar. E diz-me uma coisa, Ricardo, pegando aqui imagina, alguém que nos está a ouvir que quer ser guarda-redes de topo ou
eu até vou dizer assim, ou alguém que quer chegar ao topo na sua área profissional, independentemente de ser o futebol, de ser outra coisa qualquer, para ti, na tua opinião, quais é que são os 3 erros básicos que não se deve cometer para chegar ao topo? Eu primeiro, não, eu costumo dizer, o topo é relativo. O topo que a pessoa... O topo que a Claro, pessoa... exatamente, o topo é relativo, o topo tem a ver com, se calhar, a definição de objetivos para cada um, não é? É. Porque nós quando falamos no topo, às vezes temos a tendência de ser chegar à Liga dos Campeões ou chegar ao Mundial. O topo para um treinador pode ser chegar a um clube de referência e trabalhar no futebol de formação, e esse pode ser o seu topo. Para o outro pode ser atingir uma primeira liga, para o outro pode ser atingir uma seleção nacional, portanto é muito variável. E eu digo, portanto, eu não cheguei ao topo nem estou perto disso, tenho uma curta carreira e estou permanentemente a tentar construí-la, portanto também não tenho assim tanta experiência quanto isso, mas o que eu tento não fazer é, eu acho que as pessoas devem não tentar acomodar-se ao que vão conquistando. É um processo inconsciente, mas que às vezes podemos cometer esse erro. Acho que não respeitar os outros, acho que também é um erro que poderá naturalmente fazer com que possamos não atingir esses objetivos. E o terceiro não estou assim a ver, mas basicamente tem a ver com a nossa forma de... Não te sei explicar, mas pronto, mas basicamente nós não nos acomodarmos, não saber lidar com as outras pessoas ou não respeitar as outras pessoas, e possivelmente achar que sabemos tudo. Pronto, acho que se calhar de forma muito geral é um bocadinho isso, não é? Porque a partir do momento em que achamos que sabemos tudo, estamos mais próximos de não saber nada, não é? Sim, sim, sim. Eu certa vez li uma frase muito gira que dizia assim: as 3 palavras mais perigosas do mundo são eu já sei. Não é? E quando nós temos esta postura do eu já sei, nós fechamos a possibilidade de aprender mais qualquer coisa. Claro. E às vezes até podemos ser o que supostamente sabe mais sobre determinado assunto, mas se nós tivermos a postura de aprendizagem, de crescimento, de partilha, de assimilação, não é? O que vai acontecer é que nós permitimos-nos também aprender coisas diferentes e coisas novas. Portanto, às vezes não tem a ver com os outros saberem menos do que nós, tem sim a ver com o facto de nós acharmos que já sabemos tudo. E então fechamos as portas à aprendizagem. Isto que tu estás a dizer é realmente mesmo muito, muito importante. Ou seja, não nos acomodarmos, desafiarmos-nos, não é? Portanto, sairmos um pouco daquilo que é a nossa zona de conforto, nós temos objetivos para lutar e para correr atrás. O não respeitar os outros, que também é um erro básico, mas as pessoas precisam de pessoas, ninguém cresce sozinho, ninguém consegue atingir os seus objetivos num caminho solitário. Portanto, vamos sempre precisar de pessoas, vamos ter sempre parceiros, networking. Portanto, é sem dúvida um erro também muito importante e que não deve ser cometido. E este último que tu falaste e que é espetacular, não é? Que nós não sabemos tudo e nunca vamos saber tudo, não é? E tu que dás formação, se calhar concordas com isto que eu vou dizer, que é quanto mais tu aprendes, mais tu percebes que aquilo que há para aprender nunca acaba, não é? É um processo que nunca acaba. Sim, não, sem dúvida, eu concordo com o que estás a dizer, isto é um processo contínuo, é um processo que nunca acaba. E estavas a falar na questão das formações, e eu costumo dizer que cada vez que dou formação aprendo muito, porque estou a expor algumas ideias para algumas pessoas apenas, não são melhores nem piores do que ninguém, são apenas mais umas, mas que quando preparo uma apresentação me fazem pensar, me fazem refletir, e também quando me são colocadas questões, naturalmente me fazem refletir. Portanto, é um momento, além de partilha, é um momento de aprendizagem também. Sim, sim.
E os estudos demonstram que a melhor forma de aprender é ensinar. É fazer. É. Os estudos, sim, há alguns estudos que demonstram isso, não só necessariamente a ensinar, mas a fazer, não é? Pôr a mão na massa. Aprendemos de uma forma mais simples a ver e a ouvir, mas aprendemos mais a executar, não é? Há alguns estudos feitos nessa área, sim, sim. E, Ricardo, tu tens digamos que assim, algum mentor, alguma fonte de inspiração onde tu concentras o teu trabalho, a tua abordagem, a tua forma de estar? Eu não digo mentor que me faça concentrar a minha forma de trabalho, mas tive e tenho pessoas que a quem tenho que agradecer muito, naturalmente, porque ao longo desta formação, que não é? Que eu vou dizendo que é esta nossa formação profissional contínua, em determinados momentos tiveram uma sensibilidade grande para me ajudar, ou para me transmitir conhecimento. Dou-te o caso, por exemplo, do Ricardo Pérez, do Fernando Ferreira, do Hugo Oliveira, que são treinadores. O Ricardo Pérez neste momento é treinador principal, está na Coreia. O Fernando Ferreira é o treinador de guarda-redes do Benfica. O Hugo Oliveira está no Fulham. Por exemplo, o professor Jorge Castelo, com quem trabalhei também, também foi uma pessoa importante neste desenvolvimento. E um treinador que eu nunca me esqueço, que foi o Carlos Magalhães, que foi meu treinador enquanto jogava também no futebol, e que depois, mais tarde, nos Séniores de Linda a Velha, me ajudou bastante em perceber o que era a integração de uma equipa técnica, o trabalhar com séniores já, embora num contexto distrital, mas o tipo de valores e de mensagem que transmitia era enorme. Portanto, estas pessoas foram pessoas que me ajudaram, e o João Lopes, que foi um treinador de guarda-redes que me convidou também para, não podia esquecer, treinador de guarda-redes que me convidou para começar a trabalhar como treinador de guarda-redes, e sem dúvida, este grupo de pessoas, a determinada altura, e ainda são pessoas com quem falo felizmente, foram importantes para mim no meu processo de desenvolvimento, quer através de me ajudar e me transmitirem conhecimento, a sua experiência, a partilha de ideias, de me terem realizado numa ou noutra situação convites profissionais, pronto, com base na crença que eu tinha, que eu poderia ter condições para o desempenho da função. E sem dúvida não pego numa inspiração, como disseste, onde canaliza o meu trabalho, mas tenho esse reconhecimento sempre de quem valorizou o meu trabalho e me ajudou a aprender muito, e pessoas com mais experiência que eu, e foram sem dúvida e têm sido muito importantes para o meu desenvolvimento. E tu sempre quiseste ser treinador de guarda-redes? Como é que surgiu? Como é que foi essa história? Não, é assim, eu fui guarda-redes, joguei no futebol de formação em vários clubes, fiz um ano de futebol sénior, entretanto achei que também não, pelo tipo de estatura, pelo tipo de características físicas, era difícil chegar a outros patamares, e rapidamente, a partir daí, principalmente a partir da cidade, eu defini que queria ser treinador de guarda-redes. A partir dos 19, 20 anos, eu defini que queria ser, 20 anos mais ou menos, defini que queria ser treinador de guarda-redes. Então fui para a faculdade, fiz a licenciatura, depois fui para a faculdade de Necessidade Humana também fazer o mestrado, e todos os trabalhos, todo o foco, todo o foco que eu dei, tentei-se que fosse sempre direcionado, ou seja, lá está, os meus objetivos eram esses, sendo direcionado para o que era
a temática do guarda-redes, não é? Que naturalmente que aí nas faculdades não se aborda especificamente uma posição dentro de um desporto, não é? Mas, ou seja, o conhecimento que eu ia adquirindo era no sentido de tentar montar a minha própria metodologia, a minha própria forma de pensar, o tipo de características, como é que era o esforço físico, ou seja, todas essas aprendizagens foram sempre canalizadas para isso. E pronto, e a partir daí eu comecei a treinar com, com 23 anos, como treinador, e tenho 37, e pronto, foi nesse sentido, portanto, não foi sempre, mas a partir do momento em que cheguei a sénior, etc., eu fui tirar o curso de Educação Física e Desporto, não é? Mas a minha principal orientação era para o treino, propriamente em si, e para o treino de guarda-redes, pelo menos sempre vi as coisas dessa forma. E quais é que foram os maiores desafios que tu tiveste que ultrapassar, aqueles que tu possas partilhar, para chegar à função que tu tens hoje, não é? De trabalhar enquanto treinador de guarda-redes profissionalmente, ou seja, que desafios é que tu ultrapassaste? Porque normalmente as pessoas tendem a olhar só para o resultado final, não é? Gostava de ter aquela função, eu gostava de ser treinador de futebol profissional ou jogador de futebol profissional ou o que seja. Só que esquecem-se que há um processo, não é? E durante esse processo, o que é que tu te lembras? Quais é que são assim os momentos que tu podes partilhar para que quem nos está a ouvir entenda que todos nós que conseguimos chegar aos nossos objetivos, não é? Primeiro que tudo tivemos que os definir e depois houve um processo que foi feito, não é? Com altos e baixos, e eu gostava que tu partilhasses um pouco desse percurso, assim de uma forma resumida, não é? Porque haverá aí muitas experiências que tu tens, para quem nos está a ouvir poder também ganhar aqui uma inspiração e uma motivação adicional. Ok, também é uma pergunta interessante, mas eu vou tentar começar a resposta pelo fim da tua pergunta. E tu falavas que, ou seja, os objetivos, não é? E que nós traçamos os objetivos, mas aqui a definição de objetivos não é estática, não é? Claro que nós a determinada altura podemos tentar estabelecer objetivos a médio e a longo prazo, que são sempre mais difíceis de definir, mas naturalmente ao longo da minha carreira curta há uma definição, mas há um constante reajuste de objetivos, não é? Porque as coisas podem ir de encontro ao que nós queremos, podem subir e descer, têm altos e baixos, e a carreira de treinador naturalmente tem isso, e o futebol é um meio volátil, não é? É um meio volátil e que nós temos que perceber que existe também muitas pessoas para poucos cargos, remunerados, infelizmente, acho que, ou pessoas que vivam profissionalmente do futebol, e temos que perceber também o fenómeno que é, não é? Em primeiro lugar. Depois, naturalmente que houve muitas situações que foram ao longo do tempo surgindo, mas as principais que tentei sempre alcançar foram aprendizagem contínua. Tenho tido a felicidade de trabalhar em contextos favoráveis também, mas sempre pensei de uma forma, ok, tenho uma ambição, não é uma ambição desmedida, as coisas felizmente foram-se proporcionando, poderiam não se proporcionar, porque existe muita gente competente e que se calhar não consegue chegar ao patamar a que deseja. Isso estás a dizer é muito importante, Ricardo. Há muita gente a trabalhar bem neste momento e é o que dizia, e temos de ter essa consciência que há muita gente, e eu falo com muita gente que tem excelentes ideias, que trabalha muito bem e que as coisas se calhar por um motivo ou por outro
não se proporcionam. E todos temos que estar cientes disso, quer seja uma pessoa que está a trabalhar num nível mais favorável, tem que perceber que a seguir poderá não estar. Isso são coisas que fazem parte da profissão. E isso são desafios constantes, não é? Depois, sei lá, outros exemplos como a volatilidade que te dizia, haver em certos momentos a indefinição se nós continuamos nesse cargo ou não. Claro que isso existe noutros trabalhos também, mas se calhar no futebol poderá ser gerido de uma forma diferente em alguns contextos. Ou seja, Ricardo, o que tu me estás a dizer é que tu durante esse caminho tiveste momentos de dúvida também. Naturalmente, tive momentos de dúvida, não do caminho que queria realizar, mas no caminho que me poderia estar, ou no caminho para onde poderia estar a ir, não é? Porque lá está, nós dependemos de pessoas que façam a avaliação do nosso trabalho com mais ou menos critério, mas como treinadores, estamos permanentemente sujeitos a uma avaliação e dependentes de resultados, quer seja de resultados desportivos, quer seja de resultados de processo. Há uma tendência natural principalmente na alta competição, para se olhar mais para os resultados de produto, não é? Ou seja, para os resultados do jogo, da competição em si, e às vezes acaba por esquecer um bocadinho o que é o produto, não é? Ou seja, como é que foi feito o trabalho para se alcançar determinados objetivos que poderão ser atingidos ou não, mas é importante, eu vejo isto, é importante perceber também como é que foi realizado o trabalho. Pronto, e isto naturalmente gera este tipo de avaliação por parte dos outros, trabalhando para uma empresa ou para um clube, isso existe na mesma, em muitos trabalhos. Aqui existe se calhar a questão do futebol ser um meio com algumas particularidades diferentes. Certo. Ou seja, para quem nos está a ouvir, espero que tenha ficado claro que quem está a trabalhar no alto rendimento tem desafios no processo, tem momentos de maior desafio, tem momentos de dúvida, tem momentos onde tem que lidar também com a frustração, que tem que ter resiliência, não é? Tem que manter o foco, tem que manter o compromisso com aquilo que quer alcançar, porque isto é o normal, não é? Isto é a vida real, isto é aquilo que acontece a toda a gente, não é? Sim, sem dúvida. E depois pronto, tu aqui transportaste a pergunta para uma questão mais individual, mas claro que tu tens os teus objetivos e as pessoas têm os seus objetivos enquanto profissional, seja de que área for, mas depois também, temos sempre que perceber que nós somos profissionais para determinada empresa ou para determinado clube ou para determinada organização. Portanto, nós temos os nossos objetivos, mas vamos cumprir mais ou menos os nossos objetivos de acordo com o cumprimento também dos objetivos da empresa ou do clube ou da organização para quem trabalhamos. Portanto, aí temos que perceber que não podemos estar acima disso e que estamos a trabalhar para alguém com determinados objetivos. E o sucesso da organização também será o nosso sucesso. Não é? Certo. Muito bom, muito bom. Ricardo, olha, vamos entrar aqui agora na parte final do nosso podcast e eu tenho aqui uma rúbrica que se chama Minuto Extra. O que é isto? É como se nós estivéssemos aqui no período de compensação e este período de compensação tem a duração de 1 minuto. O que é que vai acontecer durante este minuto? Eu vou-te fazer perguntas de resposta de sim e não. Ou seja, vai ser aqui 1 minuto de alta intensidade, ok? Portanto, vais ter muitas bolas. Estás a ver aqueles treinos que às vezes a malta faz de rematar 5 ou 6 bolas em simultâneo para o guarda-redes ver se apanha alguma? É aquilo agora que nós vamos fazer neste momento. Eu vou-te colocar aqui, Vou colocar um cronómetro e durante 1 minuto tu vais responder aquilo que vier à cabeça, ok? Não há resposta correta nem errada, pá, é o que for. Estás pronto? Vou tentar. Então bora. Vamos lá. És um treinador vaidoso? Acho que não. O futebol é o teu desporto preferido? Sem dúvida.
sabendo o que sabes hoje, voltarias a querer ser treinador de futebol? Sim, Já passaste a noite em branco por causa de um jogo importante? já. É preciso sorte para se chegar ao alto rendimento? Não só, mas também. Sabes jogar futebol? Epá, sim, acho que sim. Quem jogou futebol profissional revela-se melhor treinador? Não necessariamente. Há ou não há jogadores preferidos? Por parte de quem? Dos treinadores? Sim. Da minha parte, não. Já foste direta para algum jogo? Que me lembro, não. Trabalhas a tua vertente mental? Tento. Achas que poderias estar num patamar ainda melhor? Talvez. O talento vence a atitude? Não. Top. Está feito. Ok? Foi bom, foi bom. Não sei, diz-me tu. Tu é que tens de dizer. Tu é que estiveste aí a receber os remates, pá. Ok, agora esta parte final. É. Ok. Então, olha, uma pergunta de fecho, que eu faço esta pergunta a todos os convidados, que é, na tua opinião, qual a competência-chave para se ter sucesso enquanto treinador de guarda-redes? Em uma palavra, qual é que é a competência-chave? Na tua opinião, tipo, eu sei que há muitas que são importantes, mas a única. Eu só consigo definir com duas. Então, quais é que são? Paixão e trabalho. Ok. Sabes que paixão tem sido aqui muito... Paixão e trabalho. Tem sido... Eu acho que paixão só não chega. Paixão e conhecimento também, naturalmente trabalho. Mas paixão só não chega, mas também trabalho só não chega. Portanto, é esta um bocadinho a visão. Ricardo, olha, mais uma vez obrigado aqui por ter estado comigo aqui neste episódio do nosso podcast. Espero que tenha sido divertido para ti, que tu tenhas divertido aqui durante este período e que para quem nos esteve a ouvir também tenha sido um momento de aprendizagem, seguramente que foi. Tu partilhaste muito conteúdo útil, a tua experiência, a tua visão sobre aquilo que é a ser treinador de guarda-redes e até a tua própria forma de liderar aqui os teus, digamos que aqui os teus elementos de trabalho. Portanto, Ricardo, mais uma vez obrigado. Queres deixar aqui uma última palavra para quem nos está a ouvir, dizer onde é que podem acompanhar o teu trabalho, se tu tens alguma... Não, é assim, eu primeiro, da mesma forma que comecei, queria terminar aqui com agradecer o convite por parte da Coach ID e agradecer também a ti pela forma como conduziste aqui este podcast. Gostei muito e fez-me, como te disse há bocado, fez-me refletir e fez-me pensar. Portanto, a partir daí, logo é saldo positivo. Depois, espero que de alguma forma, mesmo que pouca, possa ter contribuído para que quem ouvir este podcast, através destas ideias, que lhes possam surgir outras e principalmente que os faça refletir também, porque isso é o mais importante, não é? Nós criamos as nossas próprias ideias adaptadas ao nosso contexto em específico e agradeço mais uma vez o convite, André. Ora essa, Ricardo. Olha, obrigado mais uma vez e obrigado a todos os que nos estão a ouvir aqui no nosso podcast e vemo-nos então no nosso próximo episódio da Coach ID Podcast. Obrigado a todos.